Bom dia, bom dia. Bom dia, meninas lindas. Como vocês estão? Espero que vocês tenham passado bem a semana. E ontem foi o nosso feriadão, né? E hoje sextou. Quem tá viajando, aproveita. Eu tô aqui em casa. Trabalhei ontem, atendi ontem. E vamos que vamos para mais um dia aí da nossa live, sexta-feira, né? E deixa eu ver que horas são, 5:30 da manhã. E vamos lá, né, meninas? O que nós vamos conversar hoje? Uma coisa, sabe, que eu peguei muito assim no consultório essa semana e que eu quero conversar com vocês é sobre depressão. Depressão é uma coisa assim, eu acho que é um mal do século. Eu acho não, né? É o mal do século. A maioria das pessoas que a gente conversa tá com depressão. E na menopausa, isso agrava muito mais. Por quê? Porque na menopausa cai os nossos hormônios, né? Então, por exemplo, o nosso estrogênio, ele anda de mãos dadas com a serotonina. Então, quando cai o estrogênio, a serotonina também cai. E a gente fica muito mais suscetível à depressão. E depressão não é vida, a gente precisa sair desse quadro, né? É uma frequência energética muito baixa. E como eu sempre falo, a gente tá aqui para ser feliz, a gente tá aqui para ser bem, estar bem, né? E não é vida, a gente está com depressão. E a depressão existe causas, né? A gente sabe que tem uma parte genética também, mas a genética ela não é 100%. O que comanda hoje a doença, qualquer patologia, qualquer coisa, é o ambiente que você dá, é o terreno que você dá para desse terreno é que pode sair doença ou pode ficar ali dormindo, né? E a depressão é uma delas. Se eu dou terreno, eu vou abrir porta. Ah, mas Catarina, o que é esse terreno? Então eu tenho uma genética, mas eu sou sedentária, eu não tô dormindo, eu tô tomando medicamentos, que tem vários medicamentos que provocam, que levam à depressão também como efeitos colaterais, o álcool, drogas, uma alimentação errada. Então várias coisas fazem piorar aí, né? Pode abrir a porta, acordar aí e eu desenvolver a depressão. E isso vai levando toda uma causa no nosso corpo, né? Tudo eu sempre falo que é como se fosse uma teia de aranha que tá tudo conectado, uma coisa na outra. E quando a gente pensa na depressão, a gente tem que pensar como um todo, né? Não é um causador só. E a gente tem também aí uma deficiência mitocondrial, né? As nossas mitocôndrias, elas são uma usina de energia, que é onde faz tudo acontecer, né? Nossa energia, disposição, vontade, uma série de coisas. E a gente tem uma queda muito grande da nossa energia, um excesso de radicais livres, e isso leva uma diminuição do nosso poder antioxidante, do nosso poder de defesa do nosso corpo. Aí a gente tem também essa deficiência da serotonina. A serotonina é que leva alegria, humor, né? Então a gente fica, isso tudo suprimido. A gente tem também uma deficiência da dopamina. A dopamina é aquela que dá o foco, que faz a gente acontecer, foco, atenção, né? Isso daí a gente perde também. O GABA, que relaxa a gente, que acalma, ele também cai. Todos os fatores, né, ambientais estão envolvidos e fazendo com que tudo isso, né, esses fatores aí do nosso dia a dia, de como que a gente se comporta, ambiental que eu falo, como que a gente se comporta no nosso dia a dia com relação à nossa alimentação, com os nossos hábitos, né, e isso gera também um processo inflamatório, dependendo desses fatores que
eu estou vivendo no meu dia a dia, da minha alimentação, vai levar a um processo inflamatório. E aí, quando a gente pensa assim, nesses neurotransmissores, meninas, os neurotransmissores, nós produzimos esses neurotransmissores também lá no nosso intestino. Então, se eu quero sair do quadro, né, da depressão, melhorar, eu preciso melhorar esses neurotransmissores que caíram. E quem produz eles por volta em torno aí de em torno de 90% que a gente depende é o nosso ambiente bacteriano lá no intestino. Então a gente precisa, primeiro, quando eu penso que eu estou em depressão, eu preciso sinalizar boas bactérias lá no meu intestino. Eu preciso melhorar o ambiente bacteriano. Então, para isso, eu preciso também mudar meu estilo de vida, minha alimentação, várias coisas para eu poder melhorar esse ambiente bacteriano. Então, quando eu tenho no meu corpo um processo inflamatório, isso vai aumentar essa inflamação gerada pelo minha alimentação, meus hábitos errados, vai aumentar essa inflamação aumenta, e com isso eu tenho uma diminuição, por exemplo, da dopamina, da noradrenalina, em toda a nossa região neural. Então, o que eu preciso fazer, Catarina, para melhorar? Mudar o hábito, melhorar a alimentação, observar também a deficiência da vitamina D. A vitamina D também tem uma ligação muito forte com a depressão. Quando ela está diminuída, eu também abro porta para a depressão. E aí eu preciso também regular essa parte da minha queda hormonal, melhorar. Então, por exemplo, meninas, quando a gente pensa lá no estrogênio, o estrogênio, quando eu tô com bons níveis de estrogênio, ele nos dá energia, ele nos dá vontade, prazer, ele melhora a memória. Vocês já repararam quando a gente entra na menopausa que tudo isso cai? Então, porque é a queda do estrogênio. E a progesterona também dá energia, ela diminui a ansiosidade, nos faz dormir melhor, relaxa. Isso também acontece, ficou com insônia, então é mais um pezinho para desenvolver a depressão. Então ela nos dá coragem, vontade de fazer as coisas, né? Então a gente precisa melhorar isso, melhorar o nosso estilo de vida. E assim, para a gente começar a melhorar, a gente tem que, como eu falei, melhorar o equilíbrio bacteriano no intestino. Se eu melhoro o equilíbrio bacteriano, eu começo a melhorar também esses neurotransmissores. Então, uma queda do meu equilíbrio bacteriano, quando eu estou proliferando mais bactérias ruins, eu vou ter essa menos serotonina, menos alegria, menos prazer, e isso leva à depressão. Então, o que a gente pode estar dando aí para melhorar esse processo, esse ambiente bacteriano? Consumir os probióticos, os pré-bióticos na nossa alimentação do dia a dia. Então, por exemplo, eu posso consumir o que nós temos de fontes aí probióticas. A banana verde, que eu posso estar usando na minha alimentação. Eu posso cortar ela em rodelinhas e jogar num suco, jogar numa alimentação, numa comidinha, num refogado. Enfim, eu posso fazer várias coisas com essa banana, num shake. Aveia auxilia, né, a eliminação também de gorduras, ela também tem probiótico. O cacau excelente, então não é o chocolate, é o cacau em si, ele tem substâncias aí, tanto pré-biótica como probiótica. A semente da linhaça ele possui fibras solúveis que é interessantes. O alho, né? O alho é considerado um super alimento aí. Cebola, ele vai estar fortalecendo também o nosso sistema imunológico. A maçã cozida, posso cozinhar a maçã e daí jogar uma canelinha, cozinhar ali ela com cravo, canela. Ela é interessante também, é fonte de pré-biótica. Dente de leão, aspargo. E os pré-bióticos, nós vamos ter também lá o kefir, a kombucha,
picles, chucrutes, mas não aqueles industrializados, aqueles caseiros que a gente faz em casa. Então, tudo que tem uma função fermentativa, por exemplo, o vinagre de maçã de manhã, antes de eu tomar café, ele tem essa ação aí e fazer uma fermentação, e essa fermentação é comida para as nossas bactérias, então ele é interessante, uma fermentação boa. E aí avaliar sempre também um exame que a gente chama PCR, que é onde mede a inflamação, porque um processo inflamatório ele vai levar também a diminuição da dopamina, de neurotransmissores, e isso abre porta aí para a depressão. Assim como a noradrenalina, né? Ele vai ter uma diminuição desses neurotransmissores na nossa região neural. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar a dieta no dia a dia. Então, alimentos processados vai piorar o quadro. Então, alimentos, por exemplo, que estimulem insulina, excesso de insulina, piora o quadro da depressão. Então, é muito comum as pessoas estarem cansadas, deprimidas. Aí, o que elas fazem? Elas vão lá e se entopem de doce, de carboidrato, para dar uma energia. Só que aquela energia, ela sobe, aí ela cai rapidamente por conta do pico da insulina, e isso piora o processo. Então eu vou piorar o processo da depressão. Então, por exemplo, além disso, quando eu consumo açúcar, eu vou depletar muito mais vitaminas do complexo B, magnésio, e isso vai fazer uma queda dos nossos neurotransmissores, levando o cansaço, a fadiga, o desânimo, o nosso metabolismo energético cai. Então, se eu tô com depressão, piora tudo. Esse açúcar, então, como eu falei, ele aumenta rapidamente a nossa glicose, mas ele cai muito rapidamente, e aí por conta que eu vou estar estimulando muito mais insulina, e eu entro num vício. Eu vou ficar mais sem energia, mais cansada, vou aumentar peso, e vai virando aquele ciclo, e aí fica difícil. Então eu tenho que melhorar aí, trocar a qualidade aí da minha alimentação. E na menopausa, aí o que a gente observa, meninas? A gente tem muito mais vontade de comer doce, né? Por quê? Porque os hormônios caíram, os neurotransmissores, serotonina, e a gente fica mais compulsiva mesmo por doce. E por isso que a gente precisa ter um olhar, um cuidado maior para o que a gente está comendo, porque eu vou caindo num ciclo vicioso. Eu como, quero mais, eu como, quero mais. E também essa inflamação, esse processo inflamatório que acontece também lá no nosso cérebro. Então, quando eu como, quando eu estou inflamada, essa inflamação não está só no nosso corpo, está também aqui no nosso cérebro. E aí isso vai diminuir a capacidade do nosso cérebro de fazer novos neurônios, tá? Então isso a gente começa a diminuir a conexão cerebral nossa. Então vocês percebem que piora tudo e vai virando aquela bola de neve. Então, se eu estou depressiva, eu preciso começar a olhar para dentro de mim e começar a mudar o meu estilo de vida, o meu hábito, né? Então, por exemplo, eu vou comer um cacau, um chocolate, que eu amo, sou chocolate. Eu preciso trocar por um cacau, que ele vai ser muito mais interessante, porque ele tem uma conexão cerebral legal, do que o chocolate cheio de gordura, açúcar, né? Então eu só vou piorar o processo. Aí eu preciso tirar da minha dieta os alimentos processados, né? Porque isso gera uma inflamação, e quanto maior a inflamação, piora a depressão. Então, por exemplo, óleos, gorduras hidrogenadas, por exemplo, a margarina, os embutidos, salame, presunto, salsichas,
peito de peru, mortadela, tudo isso embutido. Por exemplo, refrigerantes, bolacha recheada, né? Tudo isso vai gerar um processo inflamatório dentro do meu corpo. E além disso, aumenta a gordura, entope, artéria. Então eu vou piorando todo o processo aí, gerando uma inflamação, perda da atenção, cansaço. Uma outra coisa também que é ruim para o nosso corpo é o excesso de sal, né? Então o sal ele está associado com maior risco de depressão também, segundo alguns estudos aí. Então se eu sou aquela pessoa que tem mania de comer tudo salgado, jogar sal em tudo, né? Então ele é um íon que ele vai sugar a água, então ele puxa mais água e aí eu fico mais inchada, com mais retenção de líquido, né? E aí eles também fazem com que os nossos vasos sanguíneos fiquem mais, como se eles ficassem mais estufados, forçando aquela parede ali das nossas artérias. E esse aumento aí vai contrair mais essa parede, fazendo com que passe menos sangue para chegar lá nos nossos órgãos, piorando aí a depressão. Então, aquele hábito de ficar colocando sal em tudo não é interessante. Mesma coisa, meninas, é adoçante. Então, o ideal é que a gente não adoce com nada. O ideal é que a gente aprenda a consumir ali um café sem açúcar, um suco, não colocar açúcar, já usar o açúcar da fruta, né? Então, ir mudando o paladar, porque os adoçantes, eles também, principalmente os que têm aspartame, eles aumentam o quadro depressivo, tá? Então, está associado com uma diminuição, os estudos vêm mostrando, com diminuição de serotonina, diminuição da dopamina. Isso aumenta também, faz com que aumente o cortisol, piorando a depressão. Então, olha como tá tudo conectado, como tá tudo ligado às coisas, né? Então, quando eu consumo adoçante, o corpo entende que entrou sabor doce, né? Então, o sabor doce sinaliza insulina e diminui glicose. E aí eu começo o corpo mais insulina, ele começa a entrar num ciclo vicioso. Entrou insulina, cai a minha glicose e eu quero mais açúcar para tentar fazer aquela compensação. Então eu pessoas que consomem adoçante, elas ficam mais compulsivas por doce. Então é um grande erro achar que troquei, né, o açúcar, eu troquei, então eu vou estar colocando aí. Oi, Li, bom dia, espero que esteja aproveitando aí seu feriado. Então, quanto mais adoçante eu usar, meninas, mais vontade de doce eu vou ter. E aí vai virando essa bola de neve, porque ele sinaliza esse sabor doce. Então ele entende que tá chegando açúcar, que tá chegando. Então ele vai aumentar a insulina e diminuir a glicose. E daí eu vou querer mais e mais e mais e mais e mais. Então eu fico nesse ciclo vicioso e não saio. Então o que é o ideal aí? Eu ir mudando meu hábito. Eu tirar o açúcar e também tirar os adoçantes e começar a mudar minhas papilas gustativas para o sabor natural do alimento. Tem pessoas, inclusive eu tenho até paciente que vai comer uma fruta, coloca mel, coloca açúcar, né? Que precisa desse sabor doce. Então o ideal é você mudar o teu paladar para aquele sabor do açúcar natural da fruta, né? O açúcar natural dos alimentos, tomar um café, curtir aquele café sem açúcar, um chá sem açúcar, né? Então é tentar ir mudando esse hábito. Conservantes, por exemplo, salgadinhos, embutidos, né? Tudo isso piora a depressão. E aí a gente vai gerando esse quadro. Você vai entrando num ciclo que você não consegue sair mais. Então, quando a gente pensa em depressão, a gente precisa urgente mudar o hábito, mudar o nosso estilo de vida. Então, por exemplo, alimentos ricos em triptofano, a gente tem aveia, a gente tem o cacau, a gente tem a banana que a gente pode estar colocando. Eu sempre falo que não é você passar fome, não é nada
nada disso, é comer comida de verdade, é trocar os industrializados, né, os alimentos inflamatórios por comida de verdade. Então eu posso, por exemplo, eu gosto de chocolate, trocar aquele chocolate que eu como por um cacau, e tudo é hábito. Eu começo a mudar meu hábito, começo a mudar, e aí a coisa vai acontecendo. Daqui a pouco eu não tenho mais paladar para aquele outro alimento ruim. Eu posso, por exemplo, colocar os grãos, por exemplo, o grão de bico, ele é excelente fonte de magnésio, tá? E o magnésio, ele faz todo o nosso ciclo energético aí. Então, o magnésio, folhas verdes escuras, os legumes em geral, olha quanta coisa que dá pra gente comer. Abacate é rico em potássio, em gordura boa, é boa pro nosso cérebro. Tem aquele suquinho que a gente até compra, o kombucha, que ele é fonte para as nossas bactérias boas. Chá verde, chá branco, então assim, ele tem teanina, e esse chá ele tem uma ação antidepressiva, vários estudos mostrando isso. Aí investir nas gorduras boas, então por exemplo, castanha, nozes, amêndoa, abacate, azeite de oliva, são gorduras que fazem toda uma conexão cerebral interessante, gordura que o nosso cérebro precisa. Os frutos do mar, né, como um todo, que são ricos em ômega 3, por exemplo, vamos pensar aí, o salmão, a truta, o atum, a sardinha, que a gente pode estar colocando aí na nossa alimentação. E a gente também tem alguns suplementos que são interessantes para a depressão, né? Então, quando a gente pensa em depressão, a gente pode pensar no ômega 3, a gente pode pensar em suplementar o triptofano para dar esse reforço aí para nossa serotonina. Não pode faltar, por exemplo, vitaminas do complexo B como um todo, em especial a gente ficaria aí com a B6, com ácido fólico, com a coenzima Q10, com a B12, todas essas vitaminas, elas têm uma ação aí em melhorar aí a nossa membrana, os nossos neurônios, e melhorar a memória, né, energia, disposição, e isso é interessante aí para o processo depressivo. Magnésio é outro mineral assim que não dá para faltar, magnésio vai em tudo, magnésio participa mais de 400 reações bioquímicas no nosso corpo, né? Então a gente pode ser um suplemento legal aí que a gente está usando. Zinco faz a estabilização lá do nosso humor, ele melhora o processo depressivo. E a gente tem muito assim nos frutos do mar, nas carnes, né? No chocolate amargo também vai ter zinco, vai ter magnésio. Vitamina C, a vitamina C melhora a nossa dopamina, né? Então melhora toda a nossa resposta neural. Então a vitamina C é muito interessante aí. Taurina melhora a vontade, nossa, aquela coisa de eu ter vontade para fazer as coisas, de eu ficar animada, de eu querer fazer acontecer, que na depressão a gente perde essa vontade. A taurina também diminui a ansiosidade. A creatina é excelente, porque a creatina ela atua assim no nosso processo energético e ela faz toda uma conexão neural. Então eu tenho mais energia, mais disposição, mais vontade também de fazer as coisas, memória. Então a creatina também ela é excelente pensando em depressão. E a gente também, o que não pode faltar, meninas, aí? O que não pode faltar quando a gente está em depressão e a gente realmente não tem vontade de fazer? É atividade física, né? Então a atividade física é extremamente importante. Então, o que eu posso estar começando a fazer? Eu tô sem vontade de fazer, tal. Eu coloco um fone de ouvido, aquela música que você ama, que você adora, e aí você vai fazer sua caminhada. Eu tenho certeza que você vai de um jeito e volta do outro,
porque você vai respirar, você vai melhorar a sua circulação, você vai melhorar a parte cerebral, você vai mudar. Então, ouvir, por exemplo, músicas que você gosta, acordar de manhã e já ligar uma música legal, porque ela te muda, né? Muda o teu dia. Eu faço muito isso, acordar de manhã e já colocar uma música, ou ir pra academia, uma música legal. Então, a música, ela transforma a gente. Então, no processo depressivo, é importante eu me exercitar, eu preciso melhorar o meu processo circulatório. Então, quando eu faço atividade física, eu melhoro, eu produzo uma substância que chama-se miocina. E a miocina, ela é uma enzima que atua, por exemplo, na redução da dor, na depressão e também lá no nosso metabolismo de gordura. Então, olha que legal. Então, então a gente pode, quanta coisa que a gente pode fazer. Mas isso, meninas, depende da gente ter vontade de mudar, depende da gente querer fazer as coisas. E aí a coisa começa mudar. Então, eu não posso me afundar lá, ir lá no fundo do poço e ficar lá, né? Não dá. Uma hora eu vou ter que sair. E uma das maneiras de eu sair desse poço é começar a mudar. Então não tem como eu tô lá depressiva, mas eu tô me entupindo de alimentos inflamatórios. Eu tô depressiva e eu tô usando droga, eu tô fumando, eu tô bebendo. Não dá, eu não vou sair desse quadro, eu vou só piorar, né? Então eu preciso, o que eu tenho que pensar aí na depressão? Eu preciso regaçar a manga e sair daquele quadro, né? Então, a alimentação, ela é a chave do negócio aí para eu sair desse quadro aí e colocar, como eu falei, atividade física, sair daquela frequência energética ruim. Como eu falei, a depressão é uma das piores uma frequência muito baixa que a gente tem, né? Então, isso abre porta aí para um monte de doença. E aí, eu preciso também ir atrás dessa parte de regular os meus hormônios, né? Que caíram na menopausa. E aí, a gente vai saindo daquilo. Eu sempre falo, você nasceu com depressão? Quando você era bebê, você já nasceu depressivo? Não, ele só foi adquirido por os hábitos que você teve, né? E aí, como eu falei, eu tenho uma genética na família. Essa genética, ela não vai te condenar a isso, né? Se eu tenho genética, eu posso sair disso. O que vai influenciar? É o ambiente, é o terreno que eu estou dando ali para desenvolver ou não aquela depressão. Então, meninas, fica aí essas dicas para vocês, esses alimentos que é interessante vocês colocarem, essas mudanças aí no estilo de vida, né? Porque o que a gente precisa é melhorar aí toda essa parte de neurotransmissores e isso tá na gente, só depende da gente para mudar, tá? Então bora lá fazer, começar a semana já bem, né? Começar a fazer, colocar em prática isso pra gente sair do quadro aí depressivo. Então fica aí essas dicas para vocês de sexta-feira, que sextou, né? E aproveitem aí o final de semana de vocês, que seja um final de semana muito abençoado. E bora lá, né? Vamos fazer acontecer, sair da frequência ruim e colocar frequência boa aí na nossa vida, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Li, um beijo para você. Aproveite aí o seu feriadão, que eu sei que você tá aí curtindo. E vamos que vamos. Saudade de você já. Beijo. Tchau, meninas. Fiquem com Deus.